Numa terra fértil às margens do rio Jordão, encontravam-se as cidades de Sodoma e Gomorra, dois centros urbanos prósperos e movimentados. Sodoma, com suas muralhas imponentes e mercados agitados, era conhecida por sua riqueza e opulência, atraindo comerciantes de toda a região. Gomorra, por sua vez, destacava-se por sua localização estratégica e pela diversidade cultural de seus habitantes, que contribuíam para sua reputação como um importante centro comercial. Apesar de sua prosperidade material, Sodoma e Gomorra eram também conhecidas por sua decadência moral. Nas ruas estreitas e vielas escuras, a imoralidade corria solta, refletida nas práticas pecaminosas de seus habitantes. A falta de hospitalidade era evidente, com os ricos ignorando as necessidades dos pobres e estrangeiros. A violência graçava, com disputas frequentes entre os cidadãos pelo poder e pelos recursos escassos. No entanto, o pecado mais flagrante que assolava essas cidades era a prática da homossexualidade, que era tolerada e até mesmo celebrada por muitos. Os habitantes de Sodoma e Gomorra haviam se entregado aos desejos carnais, abandonando qualquer senso de moralidade e justiça. Era uma sociedade corrompida até o âmago, onde o egoísmo reinava supremo e o amor ao próximo era visto como uma fraqueza. Apesar de sua beleza superficial, Sodoma e Gomorra eram como frutas podres, prestes a serem colhidas pela mão do destino. A ira divina pairava sobre essas cidades como uma nuvem escura, pronta para desencadear sua fúria sobre os pecadores obstinados. E assim, as cidades de Sodoma e Gomorra aguardavam seu destino inevitável, enquanto o mundo ao seu redor observava com temor e apreensão. Abraão e Ló eram mais do que simples parentes. Eram como irmãos, unidos por laços de sangue e afeto. Abraão, o patriarca, era um homem de fé inabalável, escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Sua jornada começou em Ur dos Caldeus, onde recebeu o chamado divino para deixar sua terra natal e seguir rumo à terra que Deus lhe mostraria. Ló, por sua vez, era sobrinho de Abraão, um homem justo, mas cujas escolhas nem sempre refletiam sua retidão de caráter. Quando Abraão partiu em obediência ao chamado de Deus, Ló escolheu acompanhá-lo, encantado pelas promessas de riqueza e prosperidade que aguardavam na terra de Canaã. À medida que viajavam juntos, Abraão e Ló enfrentavam desafios e provações, mas também compartilhavam momentos de companheirismo e solidariedade. Abraão era como um mentor para Ló, guiando-o com sabedoria e conselho em suas decisões. Quando chegaram à terra de Canaã, a relação entre Abraão e Ló foi posta à prova. A terra não era grande o suficiente para acomodar o gado e os pastores de ambos, e surgiram conflitos entre seus servos. Abraão, com sua generosidade característica, ofereceu a Ló a escolha da terra que preferisse, mostrando sua disposição para resolver o impasse de forma pacífica. Ló, seduzido pela exuberância dos campos do Vale do Jordão, escolheu estabelecer-se nas proximidades das cidades de Sodoma e Gomorra, onde esperava prosperar ainda mais. Abraão, por sua vez, contentou-se em permanecer nas terras das colinas de Hebrom, confiando na providência divina para sua sustentação. A decisão de Ló logo se mostraria fatal, pois as cidades de Sodoma e Gomorra eram centros de depravação e pecado, onde a justiça era corrompida e a maldade reinava. Enquanto isso, Abraão continuava a caminhar em comunhão com Deus, sua fé inabalável servindo como um farol de esperança em um mundo mergulhado na escuridão do pecado. A perversão de Sodoma era como uma mancha negra que obscurecia a beleza aparente da cidade. Por trás de suas muralhas imponentes e ruas movimentadas, escondia-se uma escuridão moral que corroía a alma da sociedade. A imoralidade reinava soberana
manifestando-se de diversas formas e corrompendo os corações dos seus habitantes. Uma das formas mais flagrantes de perversão em Sodoma era a falta de hospitalidade. Os cidadãos ricos e poderosos fechavam seus corações e suas portas para os viajantes e estrangeiros, recusando-se a compartilhar suas riquezas com os necessitados. A indiferença para com o sofrimento alheio era um traço marcante da cultura da cidade, onde o egoísmo e a ganância eram exaltados como virtudes. Além disso, Sodoma era conhecida por sua violência desenfreada. As disputas pelo poder e pelos recursos escassos frequentemente escalavam para conflitos sangrentos, com os cidadãos lutando uns contra os outros em uma busca incessante pelo controle e pela supremacia. O derramamento de sangue era uma ocorrência comum nas ruas da cidade, onde a lei do mais forte prevalecia sobre a justiça e a paz. No entanto, o pecado mais grave que assolava Sodoma era a prática da homossexualidade. Os habitantes da cidade haviam se entregado aos desejos carnais, abandonando qualquer noção de moralidade e pureza. A luxúria reinava nos quartos escuros e becos sombrios, onde os homens buscavam prazer uns nos outros em uma orgia de depravação e pecado. Diante desse cenário de corrupção e decadência, a ira de Deus não tardou a se manifestar. Sodoma havia ultrapassado o limite da tolerância divina e sua destruição era inevitável. Mas antes que o fogo do céu consumisse a cidade ímpia, um pequeno grupo de justos seria resgatado da condenação, mostrando que, mesmo nas trevas mais densas, ainda brilha a luz da esperança. O encontro dos anjos em Sodoma e Gomorra foi um momento de grande importância na narrativa bíblica, marcando o início do juízo divino sobre as cidades pecaminosas. Enviados por Deus para investigar a perversidade que assolava aquelas terras, os anjos assumiram a forma de viajantes comuns e chegaram à cidade de Sodoma ao cair da tarde. Às portas da cidade foram recebidos por Ló, o justo, que reconheceu imediatamente a natureza divina dos seus hóspedes e os convidou a entrar em sua humilde morada. Ló demonstrou uma hospitalidade incomum em Sodoma, contrastando com a indiferença e crueldade dos seus habitantes, e ofereceu-lhes abrigo e alimento. Enquanto Ló preparava uma refeição para seus convidados, a notícia da presença dos estrangeiros se espalhou rapidamente pela cidade, despertando a curiosidade e a desconfiança dos seus habitantes. Logo, uma multidão de homens perversos cercou a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os estrangeiros para que pudessem abusar deles. Diante da ameaça iminente, os anjos revelaram sua verdadeira natureza e manifestaram seu poder, ferindo os intrusos com cegueira temporária e confundindo-os em sua busca por violência. Protegidos pela intervenção divina, Ló e sua família foram poupados da ira da multidão enfurecida. Na manhã seguinte, os anjos instaram Ló a apressar-se em fugir da cidade antes que a destruição viesse sobre ela. Com relutância, Ló e sua família partiram, deixando para trás as riquezas materiais que haviam acumulado em Sodoma. Enquanto caminhavam em direção à segurança das montanhas, ouviram-se os primeiros rugidos do trovão, anunciando a chegada do juízo divino sobre as cidades ímpias. A urgência da fuga era palpável, e cada momento desperdiçado aumentava o perigo de serem consumidos pela fúria do juízo divino. Ló e sua família correram o mais rápido que puderam, guiados pelo temor e pela esperança de escapar da condenação que se abatia sobre as cidades ímpias. No entanto, mesmo em meio ao caos e à destruição iminente, a fraqueza humana se manifestou. Enquanto corriam para salvar suas vidas, a esposa de Ló cedeu à tentação de olhar para trás, desobedecendo ao mandamento divino. Num instante, ela se transformou em uma estátua de sal, testemunha muda da justiça de Deus e do preço
da desobediência. Apesar da tragédia que os cercava, Ló e suas filhas continuaram a correr, sem olhar para trás, até que finalmente alcançaram um lugar de segurança nas montanhas. Ali, eles se refugiaram, observando à distância enquanto o fogo e o enxofre caíam do céu, consumindo Sodoma e Gomorra até não restar nada além de cinzas e ruínas. A fuga de Sodoma foi mais do que uma simples fuga física. Foi um lembrete sombrio da fragilidade da vida humana e da inevitabilidade do juízo divino sobre o pecado. Mesmo em meio à destruição, a misericórdia de Deus prevaleceu, salvando os justos da condenação e oferecendo-lhes uma chance de recomeçar em um novo dia. Então, como um clarão de luz, seguido pelo rugido ensurdecedor do trovão, o fogo e o enxofre caíram do céu, consumindo tudo em seu caminho com uma voracidade implacável. As chamas devoraram as construções de pedra e argamassa, reduzindo-as a cinzas e escombros em questão de segundos. O calor intenso e o cheiro acre do enxofre queimado enchiam o ar, enquanto os gritos de desespero ecoavam pelas ruas vazias das cidades condenadas. Nenhum lugar era seguro, nenhum refúgio era suficiente para escapar da fúria do juízo divino. Sodoma e Gomorra foram engolidas pelo fogo do céu, tornando-se testemunhas silenciosas da justiça de Deus e do destino que aguarda aqueles que se entregam ao pecado. As ruas que antes estavam cheias de vida e atividade, agora eram desertas e silenciosas, marcadas apenas pela devastação deixada para trás. Enquanto o fogo se extinguia e a fumaça se dissipava, o que restava das cidades ímpias era apenas um amontoado de cinzas e ruínas, um lembrete sombrio da fragilidade da vida humana e da inevitabilidade do juízo divino sobre o pecado. A destruição das cidades de Sodoma e Gomorra deixou uma cicatriz indelével na terra, uma lembrança sombria da ira de Deus e da necessidade de arrependimento e retidão. Mesmo enquanto o tempo passava e as ruínas se desfaziam, a história das cidades pecaminosas permaneceria como um aviso solene para as gerações futuras, lembrando-as das consequências do desvio do caminho da justiça e da verdade. Uma das lições mais importantes extraídas dessa história é a gravidade do pecado e a necessidade da justiça divina. Sodoma e Gomorra tornaram-se símbolos do mal e da depravação, um lembrete sombrio das consequências devastadoras do egoísmo, da imoralidade e da injustiça. A destruição dessas cidades serve como um aviso solene para todos os que se desviam do caminho da retidão, lembrando-os de que o pecado não pode ficar impune para sempre. Além disso, a história de Sodoma e Gomorra nos lembra da importância da retidão moral e da obediência a Deus. Enquanto a maioria dos habitantes das cidades ímpias se entregava ao pecado, Ló permaneceu fiel aos princípios da justiça e da virtude, ganhando assim a proteção divina em meio ao caos e à destruição. Sua história nos inspira a resistir à tentação e a permanecer firmes na nossa fé, mesmo quando somos cercados pela maldade e pela corrupção. Além disso, a história de Sodoma e Gomorra nos lembra da importância da misericórdia divina e da esperança na redenção. Apesar da destruição das cidades pecaminosas, Deus não abandonou os justos. Ele salvou Ló e sua família da condenação, oferecendo-lhes uma nova chance de recomeçar em um novo lugar. Essa demonstração de misericórdia divina nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança de perdão e renovação para aqueles que se voltam para Deus em arrependimento e fé. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.